Então, gente, vamos começar. Eu estou cronometrando aqui. O tema que me foi proposto, que é essa questão da ideologia, é um tema muito amplo, ele é muito aberto. Então, eu já vou pedir desculpas a vocês antecipadamente, porque a gente não vai conseguir se aprofundar. Tá? É como se fosse um painel falando disso, mas, quando a gente tem um painel, o que vem depois é bom, porque, dentro da própria comunidade, pode despertar interesse em aprofundar estudos, né? Então, isso também é muito interessante. Mas a gente precisa definir alguns conceitos primeiro, e a gente começa por ideologia, né, que é o tema central. O que é uma ideologia? A gente precisa começar pela ideia de que ideologia, dessa forma que a gente conhece, não é uma coisa muito antiga. Isso vem do século XIX, mais ou menos, início do século XIX, com um estudioso francês de sobrenome Tracy. O começo do nome dele é D'Estude de Tracy. Esse cara era um pensador que ele começa a articular algumas coisas que faziam com que as mentes das pessoas ficassem curiosas ali no século XIX. A gente já passou do auge do humanismo, do iluminismo, e a gente está chegando agora, no século XIX, numa grave crise do pensamento liberal que teve naquele tempo, e algumas coisas precisavam ser ou recondicionadas ou normatizadas, sistematizadas. Não é à toa que você deve conhecer algumas disciplinas, e aqui não vai nenhum juízo de valor negativo: antropologia, sociologia, psicologia, um novo modelo da psiquiatria, enfim, todas essas áreas de conhecimento surgem no final do século XIX, ou no comecinho do século XX, e todas elas surgem pela mesma razão que alguém parou para pensar numa palavra chamada ideologia. Ou seja, o ser humano estava descobrindo a triste possibilidade de explicar as coisas a partir de si próprio, deixando o caminho mais convencional que vinha desde o século VI, mais ou menos. Vamos imaginar século VI, já amadurecendo as ideias do Concílio de Calcedônia, que foi o último dos nossos concílios ecumênicos, e a gente passa toda a Idade Média pensando como cristãos, mesmo que aquilo ali não fosse um cristianismo que a gente pusesse a mão no fogo, mas era cristianismo. Chega século XVIII, o ser humano começa a pensar na possibilidade de deixar de explicar as coisas a partir de Deus e começar a explicar a partir de si próprio, porque o movimento acadêmico, filosófico, intelectual já estava pronto para isso. Então, quando a gente chega ao século XIX, isso se torna mais intenso, e é por isso que todas essas coisas se desdobram exatamente ali. Esse pensador vai falar pela primeira vez em ideologia num livro dele chamado Fundamentos da Ideologia, de 1815, se não me falha a memória. Foi um livro lançado em 4 volumes, e que aí ele começa a explicar a ideologia a partir, claro, da conjunção de duas partículas gregas, né, que tinham a ver com a ideia e tinham a ver com o logos, o mesmo logos que João fala para a gente, que pode significar ou o apreço, né, apreço pelas ideias, ou a formalização de um discurso ou de palavras, que é como João emprega no começo do seu evangelho. É o discurso do próprio Deus, ou a palavra do próprio Deus, ali essa interpretação para o hologos de João. Mas pode ser também o apreço, o carinho, o chamamento, que é esse significado que Tracy vai trazer. Auguste Comte vai começar a pensar em ideologia como algo falacioso. Depois dessa obra do Tracy, Comte vai dizer que a ideologia é o apreço por uma ideia tão seminal que ela ainda não tem fundamentação. E Napoleão Bonaparte, depois, vai pegar esse pensamento de Comte e vai dizer o seguinte: a ideologia é um levante contra aquilo que eu estou dizendo. Então, claro, aí ele já veio com uma outra formatação, que aí já tinha uma implicação sociopolítica ali no meio.
E esses dois princípios começam a ficar muito sólidos na ideia inicial do que seria ideologia. Vem um outro sujeito, em meados do século XIX, esse já mais comum para todos nós, chamado Karl Marx, que vai pegar a definição de Tracy e vai dizer, sim, a ideologia é um princípio falacioso. A ideologia é uma ideia tão rasa, pela qual você gera um apreço tão grande que você deixa de pensar a respeito. Então, é uma ideia rasa, pela qual você gera apreço, mas que ela, no fundo, vai enganar você. Olha como é que começa a ideia dessa palavra ideologia. E isso começa a se consolidar. É assim que começa a história da ideologia. Tá? Depois, e Marx vai usar alguns princípios hegelianos para chegar a esse conjunto de percepções que ele tem. Bom, quando a gente chega ao século XX, então esse aí foi o substrato do início da ideia. Quando a gente chega ao século XX, após aquelas transformações profundas que eu falei, que se deram lá no século XIX, algumas ideologias começam a se destacar, ainda com o pressuposto de serem algo raso e que, eventualmente, existiam para enganar os outros. Mas algumas coisas já estavam acontecendo no início do século XX, porque, dentre aquelas mudanças todas que eu falei para vocês, e a inauguração de áreas do pensamento humano, de escolas e tudo, algumas áreas clássicas também começam a receber mudanças, inclusive a linguística. E aparece um sujeito chamado Ferdinand de Saussure, que vai estabelecer uma mudança brusca no pensamento da linguística. E aí, a ideologia começa a ganhar novo significado. Começa a ganhar o significado de algo que merecia atenção, porque se começava de forma embrionária, talvez de forma rasa, como tinham defendido Napoleão, Marx. Vejam bem, e se a ideologia, embora embrionária, ela tomar aspectos de profundidade? Ela não vai ser útil? E aí aparece, ainda de modo totalmente distinto daquilo que a gente vai ver agora, de 20, 30 anos para cá, a ideia da ressignificação vocabular. E a palavra ideologia passa por um processo de ressignificação. E ela passa de patinho feio para algo que é defendido. De patinho feio do pensador matricial do pensamento marxista, socialista, para algo a ser defendido pelos postulantes do pensamento marxista, socialista. Tá? Então, ela migra de conceito, sai de um substrato negativo e adquire um substrato bastante positivo. Ao longo do século XX, a gente viu a ideologia fascista, a ideologia comunista, isso tomando conta de uma parte considerável do mundo, gerando guerras, gerando revoluções, gerando o aprisionamento coletivo da mentalidade das pessoas, seja para o bem ou para o mal, porque a ideologia, em si, ela perde a característica de ser defensora de um lado, ela passa a ser um conceito definidor. Tá? A ideologia democrática, que toma conta de uma parte considerável do mundo, ideologias de aspecto econômico-financeiro, eu já falei da ideologia marxista, socialista, que tem um apelo mais econômico, enquanto, do outro lado, tem uma ideologia capitalista. Nós temos a ideologia anarquista, que tem o seu nascedouro ali pela Itália, teve reflexos profundos no Brasil, principalmente no sul do Brasil, e as ideologias nacionalistas, que, agregando outras ideologias, são o campo fértil para o surgimento, por exemplo, da ideologia nacional-socialista, que é o próprio nazismo. Então, vejam bem, começa sendo algo
posto de lado, não por si, ele vai identificar a ideologia como algo a ser observado, depois aquilo cai em desgraça no mundo acadêmico e depois aquilo volta à tona. É esse movimento de voltar à tona que nós vivemos hoje. A ideologia toma aspectos de enfrentamento com aqueles que têm ideologias de oposição à sua própria ideologia. E a ideologia passa daquilo que, nesse segundo momento, é a expressão de uma ideia pela qual você tem apego e que agora vale a pena estar atrás dela, diferente do primeiro momento, para uma forma de pensamento pela qual eu tenho apego e, por causa dela, por causa da qual eu vou disputar espaço dentro do ambiente ideológico. É nisso que a gente vive hoje. Ideologias em confronto. Tá? Ideologias que fazem uma verificação de poder, de abrangência, de influência, e que lutam umas contra as outras. Tá bom? Então, é aí que a gente está. Tem um artigo de um sujeito chamado Rodrigues de Souza, e ele fala o seguinte, a respeito do século XXI, já entrando no nosso século. Como eu falei, em 11 minutos, a gente avançou 300 anos, 200 e poucos anos aí. A ideologia seria um instrumento de conscientização e prévia ideação da prática social humana. Isso está lá no artigo dele. Quando orientada pelo complexo dominante da classe burguesa, ele já foi ideólogo para estabelecer o seu próprio texto. Torna-se um obstáculo à emancipação humana. Ele está sendo totalmente ideólogo de uma certa ideologia progressista à esquerda. Como é que a gente define isso? Como é que a gente identifica isso? Pela terminologia, que a terminologia passa a ser, não apenas agora mais embrionária, mas passa a ser definidora do espectro ideológico em que você está. E ele prossegue. Pelo seu poder de, mesmo correspondendo à perspectiva dos interesses particulares de uma fração, responder de forma hegemônica aos problemas da civilização, alçando-se como ideais do todo social. Ou seja, há ideologias que elevam e há ideologias que abatem. A minha eleva, a dos outros abate. Tá? A ideologia dominante, e para um ideólogo progressista, a ideologia dominante é sempre a outra. Por quê? Porque no progressismo você não pode abrir mão da luta contra o outro. Então, não existe paz com o outro é sempre o inimigo, o outro é sempre o ruim. Tá? A ideologia dominante sempre recorre ao argumento de ser portadora da totalidade. Uma das características da ideologia progressista é inverter os papéis e acusar o outro de fazer o que você faz. Travestindo seu discurso com a fantasia de união e não conflitualidade, estabelecendo a figura de um inimigo externo, lembra que eu falei? Sempre acusa o outro de fazer aquilo que você faz, a ser eliminado pela aglutinação de todos em um objetivo comum. Isso é uma demonstração de alguém do século XXI, esse é um pensador vivo, brasileiro, que produz bastante texto sobre essa questão. Bom, por aí vocês já veem como é que são os nossos livros. Os nossos filhos vão para a escola ler esses textos. Isso aqui é um professor. Tá? Esse sujeito é um professor de instituição pública. Então, os nossos filhos vão ler esses textos. As ideologias progressistas, elas sempre veem qualquer ponto de vista que não seja o seu próprio como um inimigo a ser destruído. Vejam bem, não é um inimigo a ser derrotado, nem é um inimigo para ouvir os meus argumentos, é um inimigo a ser destruído. Tá? E vai chegar um momento em que as ideologias, conforme a gente lê a respeito delas, elas vão se aproximar muito daquilo que no ambiente da igreja a gente ouve com mais, de forma mais a miúde, que é a questão da cosmovisão. A ideologia ela é irmanada com os princípios da cosmovisão, porque a ideologia faz parte da maneira pela qual você consegue enxergar o mundo
ao seu redor. E aí, depois, né, quando a gente olha o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nós vamos ver o nascedouro de princípios que vão nortear todo esse processual ideológico que inverteu o seu papel e passa a ver os diferentes como inimigos a serem destruídos. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho mais no final sobre duas instituições, três, aliás. A primeira é o marxismo comum, que a gente está acostumado a ler e a estudar, que ele tem um preâmbulo econômico. Toda a filosofia ou a ideologia marxista, ela parte de um pensamento econômico. Uns 10 anos depois de Marx ter lançado, junto com Engels, o seu livro principal, surge ainda na Inglaterra, em Londres, uma coisa chamada Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana já começa a pensar um pouco diferente de Marx e bem pertinho dele, historicamente muito perto, ele estava vivo ainda. E eles começam a pensar na possibilidade de estabelecer princípios pelos quais as suas ideias fossem absorvidas pelos outros que não pensavam daquele jeito, sem que as pessoas percebessem que estavam sendo cooptadas intelectualmente. A classe artística de Londres toda fez parte da Sociedade Fabiana. E eles deixaram um legado, que foi depois absorvido e retrabalhado por um sujeito no início do século XX, chamado Antonio Gramsci, que era um italiano proscrito, porque naquele tempo não podia haver pensamento nem disseminação do pensamento comunista na Itália, ele foi preso. Esse sujeito, esses dois grupos, né, primeiro a Sociedade Fabiana, mas depois, objetivamente, Antonio Gramsci, foram aqueles que deram origem ao que hoje nós chamamos de marxismo cultural, que, diferentemente do marxismo de Marx, não tem um viés econômico, mas tem um viés sociocultural. Tá? Mas isso aí, se der tempo, eu falo um pouquinho mais lá na frente. E, a partir daí, nós temos uma apreciação ideológica que vai fazer com que a cultura da massa entre num processo de crítica aberta, ou seja, a indústria cultural ela passa a ser absorvida ideologicamente para que as pessoas sejam induzidas a determinados tipos de comportamento e de resposta instintiva da própria coletividade. Depois surge uma coisa que vai, inclusive, tocar muito de perto na teologia, que aí já tem a ver com os estudos linguísticos e da teoria da literatura, que são os estudos da teoria crítica, que depois a gente passa a chamar também de alta crítica. Esses estudos vão trabalhar na formulação, na guarda e na reinterpretação dos textos, alguns deles milenares, inclusive da própria Bíblia. Tá? Então, isso surge dentro desse movimento. E começa a haver uma pressão muito forte para se fazer uma relação profunda entre razão e sociedade. De que forma a sociedade é arrazoada ou não a partir do meu processo ideológico. Vamos nos lembrar que, a partir de certo momento na história, na virada do século XIX para XX, a ideologia passa a ser elemento de confronto. Tá? Não existe paz entre ideologias diferentes. E aí, no começo do século XX ainda, surge um outro elemento muito importante, que é também organizacional. Uma coisa chamada Escola de Frankfurt, tá? Que tem esse nome porque acontecia na cidade de Frankfurt, que vai estabelecer princípios como a educação não necessariamente tem que ficar dentro do âmbito da família, e eles vão pegar isso de Gramsci, tá? E a educação tem que ser um aparato de reflexão, desde que você reflita aquilo que é a minha ideologia. Então, vamos pensar, vamos ser livres pensadores? Vamos, desde que você pense como eu. Tá bom? Então, é mais ou menos assim.
Tem uma historinha, tomara que eu não leve muito tempo para falar, mas vocês já ouviram falar no Ford, né, o fundador da indústria automobilística. Esse aqui é de programa de televisão, né? Ford, ele foi o primeiro carro em larga escala de produção, e ele produziu o Ford modelo T, que era aquele calhambeque famoso, né, dos filmes mudos. E só tinha carro preto, não tinha carro de outra cor. E os CEOs deles, né, ainda não era esse nome, mas os grandes lá que trabalhavam junto com ele era o dono, tudo bem, mas tinha gente que falava e tinha abertura. Eles chegaram para ele e falaram: senhor Ford, o mundo está mudando, a gente precisa fazer carros de outras cores. E a resposta de Ford se tornou famosa. Ele falou assim: vocês podem fazer os carros das cores que vocês quiserem, contanto que, ao chegarem na loja, sejam pretos. E é mais ou menos assim que funcionam as ideologias progressistas. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, desde que, no final, vocês pensem o que eu penso. Tá? É assim que funciona esse regulamento aí. Bom, vamos voltar para a igreja evangélica. A gente está mergulhado nesse mundo que vive nessa guerra de palavras, guerra de ideias, guerra de ideologias. E o nosso cenário evangélico brasileiro é profundamente conturbado pelas ideologias ao seu redor. As pessoas se convertem nas nossas igrejas, elas vêm desse universo. Elas vêm com pensamentos que não são pensamentos oriundos de um universo cristão, nem parecido com aquele universo medieval, em que você podia não ser um cristão professo, mas o seu entendimento de mundo era cristão. Tá? Você ia para o inferno quando morresse, mas durante a vida você pensava sob princípios cristãos. Tá? Então, beleza. Agora não. Você está pregando no seu domingo à noite lá, pastor Fábio, pastor Mateus estão pregando, aí o fogo desce e alguém se converte lá, no final do culto vai procurar. Pastor, sabe, era uma moça, tá? Fiquei profundamente impactada pela pregação, tal, se converte de verdade, dá testemunho de conversão, a igreja começa o processo discipulado, vai batizar, vai entrar começa a andar, dá testemunho e tal. Aí um dia ela chega e fala assim: eu quero começar a ajudar a igreja. Eu sou pedagoga, quero começar a ajudar a igreja, quero ajudar no departamento infantil. Isso é uma maravilha. O pastor até tradicional quase fala em línguas nessa hora, né? Gente chegando para ajudar. Qual é o problema? Toda a formação técnica dela é humanista e profundamente ideologizada. Por quê? Porque aquela pessoa é ruim? Não. Ela viveu nisso, foi o que ela recebeu. Qual é o papel da igreja nesse momento? É discipular essa pessoa para que ela consiga pegar tudo que é bom, vamos usar Paulo aí, tudo que é bom, transformar aquilo numa ideologia que seja afeita à palavra de Deus e conseguir trabalhar para o bem do crescimento do reino de Deus. Porque, senão, essa pessoa ela vai refletir. Vou falar de novo, não é por maldade, porque é o que ela sabe fazer. E eu usei pedagoga, porque minha esposa é pedagoga, né, e porque o exemplo que me veio foi o departamento infantil. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser na música, pode ser num estudo, pode ser em qualquer outra coisa. Nós chegamos à igreja mergulhados em ideologias que são, na enorme maioria das vezes, antitéticas ao pensamento cristão. E a gente se converte de verdade. A gente começa a andar com Cristo de verdade. Mas o padrão da nossa reflexão ainda precisa ser transformado na sua integralidade. Tá? É mais ou menos esse o cenário em que nós vivemos. Onde é que a gente é perturbado nas nossas igrejas? Quando movimentos, e aí não são pessoas, quando movimentos começam a aderir
a coisas estranhas. A gente tem movimentos que a gente considera que dali saem nossos irmãos, pentecostalismo, né? Nós temos as derivações do pentecostalismo, e nós depois chegamos ao neopentecostalismo. E quando a gente chega ali, que a partir dos anos 70, por aí, isso se torna forte, nós temos a inserção nesse grande universo evangélico de ideias, ideologias, que, se não são progressistas, na sua finalidade técnico, sócio, cultural, política, elas são diferenciadoras do pensamento cristão natural, central. E qual é o problema? É que essa nova forma de pensar, ela é muito simpática ao ser humano, porque ela oferece coisas com uma facilidade incrível, né? Por que a pessoa vai jogar no tigrinho? Um monte de gente é endividada, perdendo família, tudo por causa desses negócios. Por quê? Porque é fácil. Primeiro, que está à mão. Segundo, que oferece coisas que você precisa, que você quer, e de forma fácil. Aí você vai lá, dizem, né? Eu nunca joguei, tá, gente? Mas dizem que, para ninguém pensar mal aí de mim, né? Se bem que depois vem o pastor Fábio aí, ele dá logo uma exortação pública aqui, pronto. Aí, dizem, né, que o aplicativo lá, sei lá como é que é, o software, não sei, você ganha algumas migalhas algumas vezes, você se empolga, né? E aí depois ele entra com os recursos lá de TI, que aí eu já sou zero à esquerda, né? Mas dizem que é isso mesmo, ele é programado para fazer você ganhar algumas coisas, engana você e depois ele começa a subtrair de você, igualzinho às ideologias deste mundo. Primeiro oferecem coisas boas, depois você é enganado e depois a sua alma é subtraída. Tá? Igualzinho. Bom, os nossos princípios clássicos incluem a centralidade bíblica. A gente não tem autorização dada por Deus para sair da Bíblia. Não tem. A salvação pela fé, pela graça mediante a fé, a gente não tem nenhuma permissão dada por Deus para pensar em outra forma de salvação, a não ser através do Senhor Jesus. A centralidade da cruz, que aponta para a redenção objetiva de Cristo. Isso está lá no auge do nosso pensamento. A gente vai se integrar em evangelismo e missões. A gente tem uma esperança, estava falando com o Gustavo na vinda para cá, a gente tem uma esperança com respeito ao escatom, que essas formas de crer, como o neopentecostalismo, subtraem da vida do crente, você não espera mais nada, porque tudo que você espera é para agora. Você quer ficar rico agora, você quer ter aqueles 3 iates da propaganda agora, você quer andar de avião particular agora. O escatom não tem mais graça, você não tem mais esperança renovada no seu coração, é tudo para agora, porque, afinal de contas, se você for fiel a Deus, você vai ser rico agora, é tudo para hoje. Inclusive, a doutrina básica do futuro, ela é dissipada. A piedade pessoal, a ética cristã, aquela moral do cristão, tudo isso é dissipado por esses princípios. E aí vem os desafios de doutrinas ideológicas que perturbam a matriz da Igreja de Cristo no nosso tempo. Foi por isso que eu dei essa volta toda. Falando deles, tem a teologia da prosperidade, né, que eu acabei de falar algumas coisas delas. E aí, dentro dela, vem o princípio do pensamento positivo, que é uma importação, isso não surge no cristianismo, isso é uma importação. Vem a ideia do ponto de fé. Agora que você já ouviu tudo que eu ia falar, agora põe um copo d'água aí do lado do seu rádio ou da sua televisão que eu vou orar. Isso é ponto de fé, que vem de religiões espiritualistas e é absorvido dentro do universo evangélico. Tá? Isso vem do espiritismo kardecista e entra no universo evangélico. Então, a gente começa a absorver. E por que é fácil absorver ideologias doutrinárias? Porque a gente já estava acostumado a absorver ideologias do mundo lá fora. A gente já tinha perdido as barreiras.
então agora a gente já não tem barreira para cá também. Isso tem um grau de interferência muito elevado na igreja evangélica. Aqui nós temos batistas, presbiterianos, temos irmãos de outras igrejas aqui? Tem 10 ali, agora não sei se as 10 são só dessas duas denominações. Tem? Maioria batista? Estou lascado, né? Vocês vão querer me dar banho depois, né? Mas aí, gente, o que acontece? As nossas igrejas, não estou falando das nossas congregações locais, de vocês que estão aqui, mas as nossas denominações e outras denominações históricas têm sofrido com a chegada perto e, às vezes, dentro dos nossos muros desse tipo de pensamento. Certamente você conhece uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma Assembleia de Deus que vem do universo pentecostal. Você conhece igrejas sérias, denominações sérias, que já estão sendo maculadas, em parte, por esse tipo de abordagem. Por quê? É a ideologia que vai sorrateiramente entrando. E a gente pensa lá no fim, sabe, dessa história, mas isso aqui não faz mal. Qual é o mal que tem de eu botar um negócio perto da televisão? O pastor orar lá do outro lado não vai fazer mal. Entendeu? E a gente vai absorvendo. Tá? Isso é uma ideologia que vem para dentro do processo doutrinário. Bom, dentro da igreja existe um outro problema, que se, por um lado, nós temos um ativismo progressista entrando também na igreja, existe o outro lado dessa moeda, que é um ativismo pseudo-conservador, entrando nos arraiais evangélicos. Por enquanto, estou falando só de igreja. Depois vou falar de outras igrejas, de outras coisas, se der tempo. Mas o que acontece? A gente fala assim, não, mas para deter o ativismo progressista, qual é o mal que tem de eu me tornar um ativista, que você vai chamar de conservador, mas que, na verdade, é pseudo-conservador? Gente, a vida cristã é feita de equilíbrio. Se a gente descamba para as pontas, já tem alguma coisa errada na nossa vida. Tá? Então, se eu quero ser um ativista pseudo-conservador, eu vou misturar minha igreja com uma política que eu acho que é conservadora. Já trouxe a política para dentro da igreja. Vamos votar no pastor Mateus, né, que ele vai ser um vereador aqui, vai botar ordem na casa aqui de Itaboraí. Trouxe a política para dentro da igreja. Tá? E como é que eu vou arranjar voto para ele? Chamando ele de conservador. Tá? Então, isso aí, a gente começa a tratar do outro lado, do outro excesso, dentro de casa também. A gente começa a misturar os elementos e a gente começa a macular a igreja e o ambiente da igreja por uma coisinha que é pouquíssimo estudada no Brasil, que se chama de teologia do domínio. Se você quiser anotar aí para depois estudar, tem vários artigos, tem livro, tem pouco. Quem trata disso é o Coises, naquele livro de política dele. Ele chega a tratar da teologia do domínio. Mas a teologia do domínio surge no cenário ultraconservador americano, dos anos 60, 70, que era exatamente para transformar a igreja num bastião da política pública. É por isso que eu chamei de pseudo-conservador. Isso vai contrastar com a visão que a igreja precisa ter da sua própria missão, que é de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Isso vai contrastar com essa nossa missão. Isso vai gerar um desdobramento. E agora que é curioso, esse desdobramento vai dar origem, dentro da teologia, dentro dessa teologia do domínio, a uma coisa chamada guerra espiritual. Olha só que caminho que a gente percorreu para chegar em algumas figuras, não vou citar aqui, mas vocês devem conhecer, algumas figuras brasileiras, inclusive, que ficam por aí fazendo guerra espiritual, no sentido dessa distorção. Porque, vejam bem, gente, existe guerra espiritual na Bíblia? Existe confronto espiritual.
Mas quando a gente hoje fala de guerra espiritual, a gente está se referindo a uma ideologia que foi importada e colocada dentro desse grande universo que a gente chama de universo evangélico. Tá? São duas coisas: a batalha, o confronto, a guerra espiritual que está na Bíblia, e essa guerra espiritual que é uma linha de pensamento que se mistura com o pensamento cristão na nossa própria forma de ver. Aí, gente, por causa disso, surgem candidaturas oficiais. Tá? Tem denominações, geralmente neopentecostais, que têm seus candidatos oficiais. Tem partidos que são deles. Isso tudo vem por causa da teologia do domínio. Isso é uma teologia, tem gente que estuda isso e formula. De onde vem isso? De ideologias do passado que se transformam, adquirem verbetes de origem cristã e que nossos irmãos podem ser enganados no meio da igreja. Ok, gente? Até aqui está tudo bem? Ok. Vou ver se eu consigo falar um pouquinho aqui, só para a gente se lembrar. Eu dei uma palhinha há pouco tempo atrás sobre marxismo cultural. O marxismo cultural, ele surge nesse tripé: Sociedade Fabiana, Escola de Frankfurt e no Gramscianismo, de Antônio Gramsci. Quem deixa tudo organizado para aquilo que a gente chama hoje de marxismo cultural foi Gramsci. A Sociedade Fabiana, ela pegou todo o aparato de cultura, de literatura, de teatro e dominou isso aí. Tá? Então, foi uma dominação, principalmente nessa área cultural. Os fabianos, a primeira logomarca deles era uma ovelha, era um lobo com uma pele de ovelha. Aí pegou mal. O pessoal, o que é isso, rapaz? Isso é engano. Mas eles estavam se pautando no que eles queriam fazer e no processo da própria terminologia, da ideologia. Então, era um lobo com uma pele de ovelha. Aí pegou mal. E por que eles têm esse nome? Por causa do general Fabianus. Era um general romano que entrou para a história porque ele era extremamente paciente. Então, ele dificilmente fazia uma guerra como os outros faziam as batalhas acontecerem, como os outros generais romanos. Chegavam lá, botavam a sua força de combate, invadiam as cidades e acabavam com tudo. Ele tinha o hábito de fazer cercos. E ele fazia cercos, às vezes, de 2, 3 anos. E ele matava a cidade de fome, de sede, de peste. Ele era extremamente paciente. É por causa desse cara que a Sociedade Fabiana tem esse nome. Tá? Como pegou mal o lobo com pele de ovelha, eles trocaram e botaram uma tartaruga. Até hoje, o símbolo da sociedade. Tem site, viu? Se você quiser virar membro da Sociedade Fabiana, tem site. Tá? Você perde o céu, mas ganha a Sociedade Fabiana. Tá? Tá lá. Você pode procurar aí no site que eles funcionam. Até hoje. Eles botaram uma tartaruga, porque tinha uma relação direta com o modus operandi deles, que era copiado do general Fabianus. Tá? Lento, sem pressa, mas um dia a gente toma tudo. Que foi a mesma característica adquirida por Gramsci. Ele escreve 29 cadernos à mão, enquanto estava na prisão, e essa obra, que está aí até hoje, você pode ler. Se você se converter a ele, você vai para o inferno, mas vai sabendo a obra dele toda. Tá? Essa obra passa a se chamar Os Cadernos do Cárcere. E ele escreve esses 29 volumes à mão, e nesses volumes tem algumas preciosidades do tipo: a gente precisa extinguir a família. Está lá escrito, não estou inventando não. Se você baixar, tá, tem alguns aí em domínio público, não em português, mas você pode baixar. E em português tem editado. Precisamos extinguir a família. Mas como é que você extingue a família? Mudando os conceitos de sexualidade. Gente, ele escreveu isso na década de 20. Com calma. A gente não levanta uma revolução em armas,
porque ele acreditava que a Revolução Bolchevique na Rússia de 1917, se entrasse pela Europa Ocidental, a Europa ia resistir, ia ter uma guerra, e o comunismo, o socialismo marxista, não chegaria no Ocidente. Ele achava que não chegaria. Como é que o socialismo entra no Ocidente? Com calma. Vamos gastar 100 anos, 150 se precisar, mas vamos entrar nas escolas e universidades para que toda a liderança daqui a 20, 50, 100 anos já pense como nós. Então, temos que acabar com a família, temos que dominar todos os meios de ensino, porque, depois de algumas gerações, todo mundo vai achar que a nossa ideologia é que vale a pena. Eu vou usar um crentez agora, embora essa parte seja do pastor Fábio, né? Eu sou mais mundano aqui. Satanás, ele tem muito tempo. Ele é sujo, ele é ardiloso. E ele, sabe, ele não joga para perder. Ele, sabe, 100 anos para um ser espiritual, 200 anos. Então, isso vem do ardil do inimigo e se estabelece de forma prática nas ideologias que a gente tem ao nosso redor hoje. Tá bom? Junto com tudo isso, e pelo que eu falei dele, vem a questão da ideologia de gênero, que hoje é totalmente discutida no nosso meio e, ideologicamente falando, se você disser que não está de acordo, lembra? É para combate, não é para argumentação. Quem não é, tem que ser destruído. Tá? 1,6% da população brasileira se declara homossexual. Os outros, 98,4% são reféns de uma ideologia para defender 1,6%. Eu estou falando isso para vocês verem o poder que uma ideologia tem. E a ideologia de gênero é uma das manifestações culturais a partir da ideologia que vingou de forma mais concreta a partir do marxismo cultural. Lembrando que isso foi pensado, isso não é algo que aconteceu assim, casuisticamente, isso aconteceu porque foi planejado que acontecesse dessa maneira. Tá? Então, nós temos hoje, por conta de tudo isso que eu falei, desde doutrinas que variam da sã doutrina até essas ideologias que entram nas igrejas. Por que entram nas igrejas? Você hoje tem denominações inteiras que já se renderam a ideologias anticristãs. Tá? Você já tem denominações inteiras. Então, é algo com o qual a gente, sim, deve se preocupar. E aí, quando a gente olha para o século XX, entrando no século XXI, a gente precisa se lembrar de 3 momentos da história. A modernidade, que começa lá atrás, mas que vai terminar no século XX, a pós-modernidade e aquilo que, como eu, alguns pensadores acreditam que aconteceu, que é a hipermodernidade. Alguns pensadores acham que são só 2, modernidade e pós-modernidade, outros acham que são 3, modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade. Esses elementos vão trazer alguns postulados. Primeiro, na modernidade você tem a humanização do pensamento e das respostas do ser humano. Isso vem lá de trás. Você entra no século XX dizendo um ao outro: a melhor resposta para você sair da sua crise está dentro de você. Não é assim que a gente vê hoje? Tá? Está dentro de você. Vamos, eu quero ajudar você a que você consiga tirar de dentro de si a resposta que vai resolver todos os seus dilemas. Mas eu não posso fazer nada, a resposta está aí dentro. Tá? Então, sempre a resposta está dentro do sujeito. É a humanização do princípio ideológico. Tá? É o trazer para a centralidade do eu. É aquilo que a Francis Schaeffer vai fazer no seu
Esqueci o nome do livro agora. Como Viveremos. Nesse livro, ele vai dizer que nós, depois da reforma, quando experimentamos o princípio humanista, que é o que vai nortear depois a modernidade, nós tivemos uma distopia filosófica que se estabeleceu na Europa. Nós tivemos dois humanismos. Um humanismo que era totalmente antropocêntrico, que ele funcionou da metade da Europa para baixo. E depois você tem a Revolução Francesa, que é pautada nisso. E você tem o humanismo, que é teocêntrico, que é oriundo da reforma, que vai da metade da Europa para cima. É claro que essa linha é imaginária, né? É só para a gente pensar. Desse humanismo teocêntrico, nós vamos ter a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, que foi a revolução que tirou os plenos poderes da monarquia sem nenhuma gota de sangue ter sido derramado. Foi tudo através dos canais da justiça e da política de Estado. Não houve revolta, ninguém matou ninguém, e houve uma grande transformação no cenário político da Inglaterra e depois dos outros países, porque todo mundo começou a adotar uma monarquia parlamentarista por causa da Revolução Sem Sangue, ou Revolução Gloriosa. E a Revolução Francesa, que em 1 ano e meio já tinha degolado 45, 48 mil pessoas. Inclusive, vários dos que bolaram a Revolução foram parar na guilhotina. A guilhotina era tão usada que ela, às vezes, cegava, a lâmina ficava cega, que nem a faca da gente em casa, né? Tem que amolar, e, às vezes, pessoas ficavam agonizando semidecepadas, porque a guilhotina não funcionava mais direito. Tá? O volume de gente que perdeu a cabeça na França naquele tempo. Nós temos um consumismo desenfreado e um individualismo que perde as rédeas. Nós temos uma fragmentação doutrinária, porque o homem está fragmentado e ele fragmenta a forma de pensar, inclusive, da doutrina. Nós temos agora, isso tudo vem da pós-modernidade também, e quando nós chegamos à hipermodernidade, nós temos um desenfrear pela busca do prazer. A hedonização, hoje, no nosso tempo, chega a níveis alarmantes. E por que é que a hedonização, que não tem a ver com aquela escola hedonística, lá do pensamento clássico, é uma deformidade disso, por que tem essa abertura tão grande? Porque, no estágio anterior, eu relativizei todas as coisas. Eu relativizei a verdade, eu relativizei o ser, eu relativizei os atos de Deus, eu deixei de ser teísta e virei deísta. Eu relativizei tudo. Se tudo é relativo, eu posso também dizer que a moral, a ética e os costumes se relativizaram. Portanto, eu posso ter o prazer que eu quiser, porque eu não tenho mais moral, eu não tenho mais ética, eu não tenho mais Deus, eu não tenho mais nada. É tudo relativo. Onde é que nós vamos parar? E aqui eu já vou terminando, porque já estou chegando lá. Eu não quero passar da hora, senão nunca mais me chamam aqui. Então, como é que funciona isso? Nós começamos com aquilo que Gramsci colocou nos seus cadernos do cárcere, que a sociedade fabiana fez impregnar na cultura e que a Escola de Frankfurt fez impregnar na academia. As universidades são, até hoje, contaminadas profundamente pela Escola de Frankfurt. O que você vê de tese, de dissertação, de nível de mestrado, doutorado, falando de Walter Benjamin, de Adorno, de Marcuse, todos eles integrantes da Escola de Frankfurt. Todos eles. Tá? Tinham 7 ou 8, assim, de muita projeção, todos eles aparecem a toda hora nos estudos de pós-graduação, nas pesquisas de pós-graduação no nosso Brasil. Onde é que a gente vai parar? A gente vai parar num lugar em que a gente não gostaria de estar, mas a igreja vai ter que ser igreja. Eu duvido que os cristãos do primeiro século ficassem soltando fogos quando falavam, você vai para a arena e um urso ou um leão vai destroçar você vivo. Eles não sentiam alegria nisso. Eles sentiam alegria por serem fiéis a Deus. Mas eles não eram masoquistas. Tá? A gente também não vai sentir alegria em estar num mundo que cada vez mais vai ser opositor a nós. E talvez
não sei se é a minha geração, eu estou ficando velho, mas talvez a geração de quem é mais novo aqui já veja a igreja ser perseguida no Brasil. Não apenas por um aparato de repressão econômica, como era no tempo da cortina de ferro. Não apenas porque a gente não é muçulmano, mas por causa da ideologia. Tá? Movimentos minoritários cada vez mais vão tomar conta. São minoritários, mas eles tomam conta da maioria, porque é uma ideologia alarmante e que toma conta do cenário das casas que deveriam estar lá para legislar em favor do povo. O movimento woke, que hoje está na moda falar dele, algumas coisas que você já pode até ter absorvido como boas, mas estão dentro desse bojo. Princípios de cotas saem da mesma ideologia. Ausência de liberdade. Não, tem mesmo que não deixar o sujeito falar. Isso não tem nada a ver com batista, com presbiteriano, com crente. Isso tem a ver com ideologia progressista. Lembra? A ideologia diz que para você acabar com a outra ideologia. Tá? Foi o cristianismo que trouxe a liberdade para o Ocidente. Tira o cristianismo, a liberdade diminui. Elimina o cristianismo, a liberdade acaba. Tá? É assim que funciona. A ausência do contraditório, você não pode falar o contrário. Você não pode ter opinião adversa. O feminismo nas últimas ondas. Feminismo, gente, acabou com a vida da mulher. E as mulheres vão para a rua com a bandeirinha feminista. Acabou com a vida delas. Não se trata de poder trabalhar ou poder votar. Se trata de sair da ordem que Deus estabeleceu. Isso é ideologia. Isso não tem nada a ver com evolução social. Isso é ideologia. Ambientalismo. Eu sou favorável ao Greenpeace. Beleza? Perdeu o céu também. Tá? Gente, essas coisas são maculadas pela ideologia contrária à palavra de Deus. A gente está falando de ideologia. Mas todo mundo lá é ruim? Não falei isso. Deve estar cheio de gente boa nesses movimentos todos. Mas gente que foi dominada por um processo ideológico. Tá? A autenticação de comunidades e de periferia. Nós deveríamos estar numa sociedade, já passei 2 minutos e meio, já vou fechar, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não, tá? Era só para falar que eu vou fechar. Nós deveríamos estar numa sociedade que diz assim, cara, isso é o que a gente aprende na Bíblia a fazer, a gente também falou sobre isso, cara, você não tem o suficiente, você está passando necessidade, vamos fazer por onde você ter uma casa melhor. Estudo o que Calvino fez em Genebra, sabe, com o princípio de absorção daqueles que não tinham. Não é você camuflar a necessidade do outro como se o outro parasse de ter necessidade, é tirar o outro da necessidade. E, no entanto, nós vivemos num país, eu não quero nem falar dos outros países, vamos falar do nosso, a gente vive num país em que as pessoas são mantidas abaixo da linha da pobreza, são mantidas em guetos, com uma falácia ideológica dizendo que estão sendo bem tratadas, quando, na verdade, estão sendo tratadas como gado para servirem a princípios eleitoreiros. Não existe bondade em não tirar você da miséria. E as pessoas acham que tem gente boa cuidando delas. Movimentos etnicistas, confrontos étnicos e raciais, que são formulados para a gente começar a brigar. Isso é ideologia. Movimentos de tomada de terra, eliminação do patrimônio. Isso é ideologia. O que nós temos que fazer é nos preparar. Porque, meus irmãos, eu não quero ser azedo, não, mas se está ruim, vai piorar, viu? Nós só temos uma chance de melhorar.
E não está através do viés ideológico, nem do viés comunitário, nem do viés sociológico. O único caminho para nos fazer melhorar é o Senhor Jesus. A única instituição na face da terra que pode fazer com que isso aconteça é a igreja pregando o Evangelho. A igreja não foi chamada para fazer deputados, vereadores, presidentes. Podemos e devemos ter verdadeiros crentes em todas essas áreas, verdadeiros crentes. Mas a gente não foi chamado para misturar a igreja com essas instâncias. Existe uma distância que é saudável para a gente. E assim como existe uma distância saudável com relação a essas questões, é necessário que tenhamos uma distância saudável das ideologias, particularmente das progressistas, porque elas depõem contra o princípio cristão da própria igreja. Amém, gente? Desculpem. Depois o pastor Fábio me repreende publicamente. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado.